E no último sábado, o Piauí registrou apenas um caso positivo de Covid. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde, CESAP. É o menor número desde 10 de abril de 2020, quando também foi registrado apenas um caso pela última vez. E é importante lembrar que no dia 17 de dezembro de 2021 não foi registrado nenhum caso de Covid-19 aqui no Piauí, mas isso aconteceu por uma falha no sistema. A pandemia foi bem dura aqui no Piauí há poucos dias. O pico de casos da doença em 24 horas foi no mês passado, no dia 2 de fevereiro, quando 2.117 testes deram positivos e foram confirmados aí em um só dia. A produção do Notícia da Manhã questionou a assessoria de imprensa da CESAP sobre quantos testes foram realizados no último sábado, onde foi aí, isso só foi um caso positivo, mas a gente não obteve resposta. Então vamos ver como é que está a evolução da doença aqui no Piauí desde o início da pandemia. Vocês podem ver aqui, olha, os picos da doença, número de casos novos por dia, média móvel em 7 dias e a variação de 14 dias e a tendência dos casos. A gente vê que uma variação aí negativa aí de 65%. A gente vê os 3 picos aqui, principalmente esse pico que a gente falou lá no final da tela, olha, quando a gente fala aqui desse número aí de 2.117 casos, mas você vê também uma queda bem acentuada aí no número de casos. Vamos para a segunda cartela, por favor? Número de óbitos por data de ocorrência, a gente está falando de uma média móvel aqui de 7 dias e numa variação de 14 dias. Então, a cartela também mostra aí óbitos da doença em 24 horas, 2 óbitos, mas mostra uma queda aí, olha, de 78% também, mostra os 3 picos que nós tivemos aqui no Piauí e no Brasil de uma forma geral, mas a gente nota que lá no final, olha, em relação ao número de mortes, olha, um pico bem menor por conta da vacinação, segundo os especialistas. Bom, vamos agora, os dados da vacinação aqui no Piauí, vacinação incompleta, ou seja, 92,19% da primeira dose. Vacinação completa, quem já tomou 2 doses ou dose única, que é o que se considera agora como vacinação completa, 80,60%, a gente está aqui no quadro. Ó. Dose de reforço, 34,74% da população, a terceira dose, dados da CESAP. Pode passar, tem mais cartela, só essas cartelas de vacinação. Vacinação incompleta, primeira dose em Teresina, aqueles dados eram do Piauí, agora vamos para Teresina. 106,47%, ou seja, a gente ultrapassou aí, os 100% da primeira dose. Dose de reforço já está aí com 36,21%, que é a terceira dose. E vacinação completa, que você considera hoje, que é a segunda dose, ou dose única, de 91,94%. Bom, vamos ver agora a ocupação de leitos aqui no Piauí. Coloca na tela, por favor. Taxa de ocupação de leitos clínicos, 11,8%, de taxa de leitos clínicos ocupados e leitos de UTI, 38,4%. Esses são os dados que a gente tem para hoje aqui sobre a pandemia no Piauí. Bom, e a partir de hoje também, quem mora aqui em Teresina ou está de passagem pela capital, já pode abandonar as máscaras de forma parcial. A suspensão dessa obrigatoriedade começa a valer a partir de hoje e só para as atividades ao ar livre. Então, essa medida ela foi assinada ainda na semana passada pelo prefeito Doutor Pessoa. E nós vamos ao vivo agora conversar com a repórter Nájila Fernandes, que vai nos ajudar a entender melhor o que é permitido a partir de agora. Estou vendo, Nájila, que você continua de máscara, E a gente vai deixar aqui bem a critério do repórter que se sentir a vontade de usar ou não a máscara ao ar livre. Bom dia, Nájila, para você. Oi, Neyara, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, a questão de onde a gente se sente seguro realmente. Eu estou aqui ao ar livre, inclusive no centro da cidade, mais precisamente no polo de saúde. Inclusive, Neyara, ainda não são nem 8 horas da manhã, claro, mas a movimentação aqui já é bem intensa e poucas pessoas eu vi não utilizando a máscara. A maioria das pessoas está, sim, fazendo uso da máscara facial. Bom, mas para a gente entender quais critérios levaram de fato o COE, a Prefeitura,
Prefeitura de Teresina a adotar essa medida que faz parte da segunda etapa de flexibilização do último decreto municipal publicado no dia 7 de março. Eu vou conversar agora com o médico e também membro do COI municipal, o doutor Marcelo Adriano. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, o COI se baseou de fato em quais questões, levou em consideração quais critérios para que essa medida de fato hoje pudesse ser adotada? Ok, bom dia a todos. Há mais de um ano, a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já recomendava que as atividades ao ar livre, individuais, ou seja, aquelas que possam ser realizadas individualmente, mantendo um certo distanciamento, já pudessem ser realizadas sem o uso de máscaras. E recentemente o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é a maior agência de saúde para controle de endemias e epidemias do mundo, lançou uma diretriz, uma recomendação, em que cada município, cada estado, cada localidade pode estratificar o nível de transmissão da Covid-19 baseado em alguns indicadores. E em Teresina esses indicadores são permissivos para que já se inicie esse processo de flexibilização. Como, por exemplo, queda nos casos de Covid-19, de óbitos também, hospitalização, é isso, doutor? Os 3 critérios da diretriz do CDC são o número de casos novos nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes, o número de internações novas nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes e o percentual de leitos da cidade ocupados por pacientes com Covid-19. Nesses 3 critérios, Teresina se situa na faixa verde, ou seja, de baixa transmissão, já há algumas semanas. O COI foi só cauteloso em não passar já para as recomendações para a faixa verde por conta do período do carnaval, que foi recente. Então, por isso, optou-se por uma flexibilização gradual em etapas para ir se acompanhando o padrão desses mesmos indicadores ao longo dessas semanas. E aí pode sim, o teresinense pode retirar a máscara em ambientes abertos, mas tem algumas exceções. Isso, ambientes abertos para atividades ao ar livre individuais em que não haja aglomeração. Então, por exemplo, se eu estou numa arquibancada de um grande jogo de futebol, é ambiente aberto, mas tem aglomeração. Se eu estou num show, num espetáculo, mesmo que em ambiente aberto, há aglomeração. Nessas atividades, por enquanto, ainda está recomendado o uso de máscara. Bem como por decisão individual em qualquer situação, ou indivíduos que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença, como os idosos, os imunocomprometidos e os portadores de comorbidade. Permanece também aquelas indicações absolutas de usar a máscara, que são aqueles pacientes com sintomas, com teste positivo ou que tiveram contato com alguém que testou positivo recentemente. O último decreto do dia 7 de março, ele traz várias etapas, não é, doutor? Nós estamos na segunda, hoje é 14 de março, e fica um grande questionamento, inclusive, em relação aos estabelecimentos comerciais. Aí eu pergunto para o senhor, quais são as próximas etapas de acordo com o decreto? Bom, se os indicadores permanecerem nessa faixa, ou até melhores, que parece ser a tendência, baseado nos dados divulgados ontem, a próxima etapa da próxima semana vai ser apenas de interstício para observar mais um período de manutenção, ou seja, para observar o efeito das 2 etapas anteriores sobre os indicadores, para somente daqui a 2 semanas possivelmente liberar também o uso de máscaras em ambientes fechados, com as exceções já listadas por nós aqui. E aí eu acho que vale lembrar, doutor, mesmo sem a máscara, vale continuar adotando as medidas, higienização, manter a distância, se for tossir, espirrar, enfim. Isso, inclusive o decreto é bem claro, né, de que todas as outras medidas já recomendadas ou obrigatórias, estabelecidas pela vigilância sanitária, são mantidas até deliberação posterior. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, eu que agradeço. É isso, Neyara. Lembrando então que não é pelo fato de ambientes abertos o teresinense não precisar mais utilizar máscara que ele não vai andar com a máscara dele, né? Por exemplo, eu estou andando na rua, mas eu vou andar em algum estabelecimento, uma clínica, um hospital, um comércio, eu vou ter que colocar sem a máscara, então tenho que andar com a máscara, mesmo não utilizando ela no rosto em ambientes abertos. Neyara. Ok, então. Obrigada, viu, Nájila, pela sua participação aqui. Bom trabalho.